Paz a todos. Estou fazendo esse vídeo para reforçar o entendimento do vídeo anterior. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e não se esqueça de compartilhar com seus contatos para colocarmos um fim nesse sistema mundial religioso. E para quem não assistiu o vídeo anterior, eu peço que assista se puder, pois aqui é apenas um reforço do primeiro vídeo, até porque o Criador falou que nos últimos tempos todos iriam entender perfeitamente. Então vamos lá. Primeiramente, é importante lembrar que a Bíblia é completamente simbólica, escrita em formas de parábolas, e é necessário que se tenha sabedoria para poder desvendá-la. Sabedoria essa que vem de cima. Primeiramente, tema a Deus e essa sabedoria lhe será entregue. Pois como já sabemos que cada coisinha tem o seu significado em oculto, vamos continuar falando sobre os astros do céu e o que cada coisa representa, usando sempre o livro. Não saia dele. Não se esqueça que não podemos acrescentar nada nem diminuir daquilo que foi escrito, e nem é necessário que ninguém nos ensine, é só ler. Pois, como foi dito no vídeo anterior, que nas parábolas os animais, árvores e astros do céu representam os seres humanos, vamos ver um pouquinho de cada coisa para um melhor entendimento. Observe que o Messias sempre está à frente, ou seja, o opositor, inimigo e acusador, a serpente que é o homem, deixando os seres humanos no meio e o livre-arbítrio para ele escolher a quem deve ouvir. Pois toda ovelha que ouve a voz do seu pastor as segue. Sabendo disso, iremos relembrar que estamos no período da nova aliança. O que aconteceu com nossos pais nas escrituras sagradas eram sombras para a próxima aliança. Sabendo disso, fica fácil entender que para acontecer uma coisa era necessário que viesse a primeira. Ou seja, para nós entendermos o sentido espiritual, era necessário acontecer primeiramente de forma material, para ficar como testemunha uma da outra. E no livro da lei mostra a criação que o Yahweh fez. Vamos ver mais uma vez o que cada coisinha representa. E como foi dito que só existe dois caminhos, você perceberá que só existe dois reinos: o reino terreno, que é comandado pelo homem, e o reino espiritual, comandado pelo Messias. E observe que tudo faz sentido, e o restante dos seres humanos no centro para fazer sua escolha. E é necessário entender o que significa a palavra comer, beber e tomar, pois ambas significam as mesmas coisas, que é ouvir. Pois guarde bem isso e você saberá quando usar. A carne, o pão, a água, o sangue, todos eles também representam a mesma coisa, que é a palavra. E não se esqueça que isso vale tanto para o homem quanto para o Messias, e você no meio. A palavra de cada um é que conduzirá o seu rebanho. Você é quem escolhe ouvir. Sabendo disso, é necessário você recordar que na lei de Moisés contém apenas a matéria, que servirá de modelo para a nova aliança. O alimento de ontem, nas escrituras, é que servirá de alimento na nova aliança. Ontem era para o corpo, hoje é para a alma. Pois tanto o corpo quanto a alma precisa de alimento. E é por isso que é mostrado o corpo e a alma. A porta de entrada da casa é a boca. E não se esqueça que você que é a casa. A porta de entrada da sua alma são os seus ouvidos.
E é por isso que foi ordenado no livro da lei que se colocasse o sangue nas portas de entrada da casa. As pragas serão explicadas em outro vídeo, que também são simbólicas. E por isso foi dito: eis a porta e bato. E todo aquele que deixar eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Então você perceberá o porquê é pedido os dízimos na nova aliança. E não faz nenhum sentido dizer que é dinheiro. Era para servir de sombra para a nova aliança. E perceberá também que toda espécie de alimento, tanto material quanto espiritual, e que nós necessitamos, é enviado pelo meu Pai e representa a palavra. Por isso foi dito: esse é o meu filho amado, a ele tu ouvirás. E foi mostrado no livro da lei toda espécie de animais impuros que nós não podíamos comer da carne, representando o homem, e os animais puros representados pelo Messias. Até porque o que era dito na lei era para alimento da matéria, ou seja, do corpo, que na nova aliança não vale mais nada. É hora de comer o verdadeiro alimento. Por isso foi dito pelo Messias: o que entra pela boca não torna o homem impuro, e sim o que sai, porque vem do coração. Aí está a prova que as religiões não entendem nada, inclusive os adventistas, por não querer comer carne de porco. Até aqui, eu acredito que já deu para você entender o que significa comer. A carne você também já sabe o que representa. Observe que no início da nova aliança, no livro dos apóstolos, no capítulo 10, e você perceberá que eles falam todos a mesma linguagem, e que o apóstolo percebe que não era dos animais que o Criador se referia, e sim das pessoas. Agora você perceberá o porquê no livro de Moisés foi ordenado que sacrificasse um cordeiro, comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, para servir de figura para a nova aliança. Até porque tudo que foi dito ali era necessário que se cumprisse, e adivinha a quem esse cordeiro se referia? Gente, eu queria muito que vocês entendessem que o Messias veio para nos resgatar das mãos do homem, assim como foi Moisés no Egito. Mas os seus irmãos não entenderam, assim como nos dias de hoje. Preste bastante atenção no que vai ser dito. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim. E eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Se você não observou, o Messias por pouco não explica tudo para o povo, mas ainda não era a hora. Era necessário que se cumprisse tudo o que dele estava escrito. Por isso que antes dele adormecer, ele disse: está tudo consumado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1 e vamos analisar como tudo foi criado desde o princípio até o sétimo dia e seus significados. Observe que tudo é simbólico. Observe também que o Messias representa tudo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência e para toda a criação, seja lá qual for, e que ele sempre aparece como uma figura superior às demais criaturas e sempre ficando como algo de extrema necessidade para os seres humanos, tanto materialmente quanto espiritualmente. Sendo assim, fica a não necessidade de frequentar nem o templo de pedra para ter contato espiritual com ele. Agora vamos meditar juntos e desvendar estes enigmas escondidos. Começando pelo sexto dia, observe que no jardim ou no campo ali há um homem, uma mulher e a serpente. O homem foi feito à imagem e semelhança do Pai Eterno. Ele é a sombra do Pai, representa o Messias. A mulher representa o povo. Observe que não sou eu quem estou inventando, apenas juntando as peças para facilitar o seu entendimento. E como você verá que para toda criação existe um opositor às palavras do Pai. E nesse versículo aqui está o diabo, o dragão e a serpente, que, segundo o livro das Revelações, ambos são os mesmos. No quinto dia, Deus criou os pássaros do céu, a grande multidão de peixes e os monstros marinhos. Não sei se você está percebendo que, para toda a criação, Deus criou uma grande quantidade, representando a humanidade, e entre elas dois reinos, representando o reino terreno, material, sendo presidido pelo homem. O outro reino celestial, representado pelos céus, de forma espiritual, presidido pelo Messias. E no reino entre as aves, representando o Messias, ele criou as aves de rapina. Para o homem, ele criou os animais carniceiros. E no meio, ele criou a grande multidão de pássaros, segundo sua espécie, representando a humanidade. No reino aquático, tanto em água doce quanto em água salgada, existe a grande multidão de peixes segundo sua espécie, representando a humanidade, e os peixes que se alimentam de outros peixes, sendo os menores representando o homem, e os maiores representando o Messias. No quarto dia, Deus criou os astros dos céus.
Para representar o Messias, ele criou o sol. Para representar o homem, ele criou a lua. E no meio a grande multidão de estrelas para representar a humanidade. Entre o terceiro dia, o segundo e o primeiro dia, nós temos a criação do céu, da terra, do mar, a separação entre as águas e árvores frutíferas. O Messias para o reino celestial, ou seja, o céu. O homem para o reino material, ou seja, a terra. E no meio, a grande multidão que representa o mar. Beber no sentido espiritual, você já sabe que significa ouvir, e a água significa a palavra. E na separação entre as águas, nós temos a água doce, que é a água dos rios, que se você beber, você viverá eternamente, que representa o Messias. E a água salgada, que se você beber, você morrerá no sentido espiritual. E aí está a água salgada. Você é quem escolhe beber da água doce ou da água salgada. Entre as plantas, para o Messias nós temos o trigo, no qual se fabrica o pão, que representa o Messias. E para o homem nós temos o joio e o fermento. E como você sabe, não se mistura um com o outro, assim como o Messias falou. Dentre as plantas frutíferas, nós temos os dois lados, tanto para o homem quanto para a grande multidão, que é onde você está, é representada pelos galhos. E quando você ouvir a palavra dar o fruto, significa dar a palavra. E como sempre você no meio, não se esqueça que você é quem escolhe em quem crê, ou no Messias ou no homem. E no primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas. A luz você já sabe quem representa, né? Para as trevas, Deus criou o homem. E como sempre, a separação entre um e outro para você ficar no meio. E decidir para qual dos dois lados você escolhe ir. E no próximo vídeo terá mais uma explicação a respeito.